Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Renata. Estamos aqui dando sequência ao estudo do livro Pão Nosso. Geralmente a gente entra ao vivo, né? Porém, hoje, devido a um compromisso, não poderei estar ao vivo, mas estou deixando aqui gravadinho o estudo de hoje no mesmo horário, mesma sistemática, tudo certinho, tá bom? É com o mesmo amor e com o mesmo carinho que eu deixo esse estudo aqui para vocês. Peço desculpas, né, por não poder entrar. Vamos ter aqui o nosso estudo. Para hoje, para o nosso estudo, conforme a gente faz aí nas nossas lives, né? Para quem hoje é o primeiro dia que está nos acompanhando, as nossas lives acontecem terças, quintas e domingos, sempre às 20h20, que a gente faz aqui o início da transmissão, e às 20h30 a gente começa o estudo efetivo. Estamos estudando o livro Pão Nosso. Já já vou mostrar aqui o capítulo certinho que nós estamos. E é um estudo sequencial, tá? Então, terça um capítulo, quinto próximo, domingo próximo e assim por diante. Estamos no capítulo agora atualmente 170, certo? Então, também aqui na live nós pedimos para separar aí uma garrafinha com água, um copo, uma jarrinha com água. E também se tiver alguém doente na família, um amigo, alguém que vocês queiram oferecer água fluidificada, separa a água de quem está doente, porque é muito importante, auxilia aí para o plano espiritual colocar o remedinho certo ali nessa água, certo? Então, primeira coisa para o nosso estudo é separar a aguinha. Aqui, conforme vocês forem assistindo o vídeo, a gente pede para vocês darem aí um joinha, um coraçãozinho, comentar bastante no nosso vídeo e nos comentários vocês podem colocar nomes para as vibrações, só identificando se a pessoa é encarnada ou desencarnada. Também temos a lista de vibração para os bichinhos de estimação, viu, pessoal? Podem colocar aí nos comentários, todos vão para a vibração. Se por algum motivo vocês não quiserem escrever nos comentários, podem só mandar umas estrelinhas, coraçãozinho aí pra gente, né, criar uma interação aqui no vídeo. E o nominho vocês podem colocar numa folhinha à parte, tá, pessoal? É tranquilo, também é válido. Nossa casa, nós temos a nossa sede presencial, né, que fica na rua Roque de Mingo, no número 431, Campo Limpo, São Paulo, né, Zona Sul. Para sustentarmos lá o nosso ponto presencial, nós temos um bazar que funciona de segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas. Lá temos várias coisas bem bonitas lá à venda: roupa, sapato, tudo objetos usados, tá, pessoal? E esses objetos são todos que nós recebemos de doação. Então, às vezes você não quer comprar nada lá, mas se puder doar algo para disponibilizar para a gente vender no nosso bazar, também ajuda muito. Nós também temos o nosso projeto da cesta básica, também quem tiver interesse de ajudar, aceitamos. A nossa casa também faz atendimento presencial, palestra e passe, tá, pessoal? Os atendimentos presenciais acontecem terças e quintas às 20 horas, sexta-feira, às 14 e às 15 horas, domingo, às 9, às 10 e às 11 horas da manhã. Quem tiver interesse em assistir uma palestra presencial ou ir lá presencialmente, tem que mandar uma mensagem no WhatsApp, que tem aqui na página do Facebook, tá aí na telinha de vocês, né, o número 984632650. Vocês podem pedir qualquer informação lá pelo WhatsApp sobre a casa, horário de funcionamento, agendamento para ir na palestra, como faz para ajudar com doação, para chegar até nossa casa, tá? Podem mandar mensagem lá no WhatsApp que a gente vai responder. Para ir presencialmente, nós estamos pedindo essa gentileza aí de vocês fazerem esse agendamento pelo WhatsApp. Por quê, pessoal? Porque nossa casa, né, nosso ponto lá presencial, ele é pequeno, tá? Uma casa pequena, então não cabem muitas pessoas por horário. Por conta aí da disseminação da Covid ainda está muito alta, nós estamos colocando no máximo 20 pessoas por horário. Então, quem tiver interesse, por favor, manda uma mensagem lá no WhatsApp que a gente faz o agendamento certinho, tá, pessoal? E outro detalhe importante: quem for presencial na nossa casa é obrigatório o uso de máscara, porque como
eu disse, é um local pequeno, né? Não é tão arejado, então precisa ir de máscara, certo? Na porta a gente tem o álcool gel, o pessoal tá medindo a temperatura, então quem tá com febre também não tá podendo participar, quem tá com sintoma gripal a gente tá pedindo também para não ir na palestra, né? Então assiste por aqui, acompanhe aqui o estudo do livro. O mesmo livro está sendo também apresentado lá na nossa casa, então é o mesmo conteúdo. Então, se está doente com sintomas gripais, não vão, né? Evitem aí sair, circular até ficar melhor, certo, pessoal? Então, os recadinhos da nossa live de hoje são esses. Hoje nós vamos fazer, né, dar sequência que é o estudo do livro Pão Nosso, é o capítulo 170, chama A Língua, certo? Então eu convido todos vocês a essa reflexão, pedindo que vocês diminuam todo o barulho que esteja em volta, busquem uma posição confortável para que a gente possa absorver bem essa palavra de hoje, né, que veio para nós. Antes de começar a leitura do texto, eu convido todos vocês a fazermos uma oração de harmonização do ambiente para a gente poder já se conectar com o plano maior. Então vamos juntos nesse momento, vamos nos unir através dos nossos corações, formando uma corrente bem bonita de muito amor. E assim todos interligados, vamos elevando o nosso pensamento até Deus, Criador, agradecendo pela nossa vida, pela oportunidade de aqui estarmos encarnados. Vamos agradecendo a Jesus, nosso mestre, nosso guia, pelo seu evangelho de amor que nos guia até hoje. Vamos também agradecer aos nossos mentores em particular pelo empenho de cuidar de nós. Vamos agradecer aos mentores espirituais da Casa do Caminho por tudo que nos auxiliam. E vamos rogando humildemente que esses mentores nos auxiliem hoje mais uma vez, no entendimento e na compreensão da lição, a colocarmos em prática essas lições nas nossas vidas. Pedimos proteção, pedimos permissão para dar o início no estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E como é bom fazer uma prece, né, pessoal? Dá uma calma, é uma delícia, é muito bom. Então hoje, quando a gente faz aqui a oração junto, né? Eu estou aqui verbalizando a oração e eu acredito que vocês estão aí assentindo, né? A gente está usando aí a língua, que é o tema da nossa lição. Então, na lição 170, Emmanuel se inspira num trecho do Evangelho de Tiago. Então, está lá no Evangelho de Tiago. Lembra que eu ensinei para vocês? Vai lá na Bíblia, né? No nomezinho lá em cima vai estar escrito Tiago. No número grande, que é o capítulo, vai estar 3. E no número pequenininho, no versículo, vai estar 6. Vamos ter esta afirmação de Tiago: a língua também é um fogo. Então, Tiago, neste evangelho, está alertando sobre o falar, né? Sobre a responsabilidade que temos sobre as palavras que saem da nossa boca. E é isso que o Emmanuel também vai trazer esse alerta para nós refletirmos, né, pessoal? Junto com este tema, a língua, poderíamos colocar maledicência, fofoca, confusão, atrito, muitas outras coisas, né? Também vale refletir que muitos dos nossos órgãos são duplicados, né, pessoal? Por exemplo, temos 2 olhos, 2 ouvidos, 2 pulmões, 2 braços, pares de dedos, 2 pernas, 2 pés, muita coisa a gente tem em dupla. O que a gente tem em dupla, eu acredito que é porque a gente vai precisar usar mais, é o que a gente deve usar mais. E o que a gente tem um só, são coisas que a gente tem que usar com cuidado. A língua só temos uma, temos que usar com cuidado. O coração só temos um, temos que usar com cuidado. Então, tudo isso a gente tem que refletir, né? Nosso corpo, ele é perfeito e muito inteligente. Então, vamos fazer a leitura dele. E se temos, por exemplo, né? Aqui no nosso rosto, 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca, uma língua, então quer dizer que a gente tem que olhar mais, ouvir mais e pensar e filtrar muito, né? Falar menos. Quando eu falo falar menos, não é que a gente deve ficar mudo sem falar nada, é que a gente deve refletir sobre aquilo que a gente fala, né? O Emmanuel começa a lição falando assim, ó:
A desídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago em sua epístola aos companheiros, né? Então, o que ele está falando? Que Tiago escreveu uma carta, né? Então, uma carta de Tiago. O que é a desídia das criaturas? Desídia é a preguiça, a falta de vontade de fazer as coisas. Então, ele fala assim, que as criaturas, elas são aí preguiçosas, né? Então elas se justificam. O início de todos os hecatombes no planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Então, no início de todas as tragédias do planeta, de tudo aquilo que acontece de ruim, com todo mundo junto, em massa, né? Ela quase sempre é provocada por um mau uso da língua, né? Por exemplo, uma guerra. Lá começa por conflitos verbais, né, pessoal? Então, a língua ela é muito poderosa, tem muito efeito sobre a vida do outro. Ela está posta entre os membros qual o leme de embarcação poderosa, segundo lembra o grande apóstolo de Jerusalém. O que é leme, né, pessoal? Leme é aquela pecinha que dá a direção ao barco, e o avião também tem leme, né? Então, tem a mesma função. O leme num barco e no avião é para definir a direção. E o que sai da nossa boca também. Olha que coisa interessante, né? De tudo que a gente sente, a gente não consegue falar usando o órgão do coração, né? Até que pelo rosto, pela expressão, a gente consegue se comunicar um pouco, mas a nossa comunicação mais perfeita é por onde? É pela língua, né? É através da língua que a gente diz o que a gente está sentindo, é através da língua que a gente ensina, que a gente cria, então é muito poderoso. Em sua potencialidade, permanecem sagrados recursos de criar, tanto quanto o leme de proporções reduzidas foi instalado para reduzir, né? O leme é uma peça pequena que conduz, às vezes, um grande avião, um grande navio, né? Então, é por isso, tá vendo? A nossa língua não é tão pequenininha, perto do nosso corpo, em proporção, ela não é um órgão pequeno? Pois é, pequeno, que nos dão essa direção. Então, é muito inteligente da parte de Emmanuel nos trazer essa comparação, né? Então, uma peça relativamente pequena conduz uma grande embarcação, aí qual caminho ela vai levar. E a nossa língua é como o nosso leme, é um pequenininho, um pedacinho de carne pequenininho, que pode nos levar ou a grandes felicidades ou a grandes desgraças, né? Então, temos que tomar muito cuidado com a língua. A língua detém a centelha divina do verbo, né, do falar, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função edificante, situando-a no pântano de cogitações subalternas, e por isso mesmo vemo-la à frente de quase todos os desvarios da humanidade sofredora, cristalizada em propósitos mesquinhos à míngua da humildade e do amor. Gente, a palavra ela destrói, do mesmo jeito que ela destrói, ela constrói, né? Então a palavra, a língua é um órgão é pequenininho, mas faz um estrago, né, turma? Então temos que vigiar a nossa língua. E como que a gente vigia a nossa língua? Fazendo a reforma íntima, mudando a postura, mudando o pensamento, mudando o jeito de agir. Nasce a guerra da linguagem dos interesses criminosos insatisfeitos, né? Enquanto a gente não mente, não faz fofoca, não prejudica a vida do outro para poder se auto-beneficiar, né? As grandes tragédias sociais se originam em muitas ocasiões da conversação dos sentimentos inferiores. Todo mundo pega aquela ideia e vai verbalizando ela até ela acontecer, né? E o que o Emmanuel traz para a gente? Poucas vezes a língua do homem há consolado e edificado os seus irmãos. Então, assim, a língua é mais usada para o mal do que para o bem. A língua ainda é mais utilizada para destruir do que para construir. Então, é nesse sentido que o Emmanuel vem chamar a nossa atenção. Reconheçamos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para exercitar, para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente.
A língua tem esse poder, né, de fazer todo esse estrago. Mas cabe a nós controlar. O leme, para ele, ele não dá a direção do barco sozinho, né? Tem que ter lá o marinheiro do leme que vai colocando ele para o lado certo e aí ele faz com que o navio ande para o lado desejado. A língua foi uma comparação perfeita do Emmanuel, porque a língua ela não dá a direção. A língua, se eu ficar aqui quietinho com ela paradinha, ela não faz nada. Não sou eu que tenho que dar o comando, né? Então, quando eu dou o meu comando mental para minha língua, ela expressa. Ela expressa sentimentos, vontades, desejos. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, nós temos que usar ela como leme, porque o que sair da nossa boca vai nos direcionar. Mas antes de sair da nossa boca, a gente tem que pensar, a gente tem que pôr a língua para o lado certo, né? Que a gente quer ir. Vamos passar aqui para o próximo. Aí a gente finaliza essa lição com esse último trechinho que ele fala assim: o discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para todas as suas experiências. Então Tiago recomenda assim: e quando chega a noite de cada dia, é justo que se interrogue a si mesmo. Ele está falando assim, quando chega a noite, todo dia é justo que a gente se pergunte para nós mesmos: terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Eu acho que são poucos dias que a gente responde sim ainda, né? A maioria a gente responde não, porque a gente ainda usa a língua para xingar, para fofocar, para deprimir, para machucar, para humilhar o outro, né? Até para nos auto-humilhar, a gente também usa a língua. Então a gente tem que tomar cuidado. Aqui é o danadinho do orar e vigiar sempre, né, pessoal? Precisamos orar e vigiar sempre. Quando a gente ora e vigia, a gente consegue botar o lemezinho aqui, que é a nossa língua, na direção correta. Então, este é o nosso dever, o nosso trabalho. E essa lição do Emmanuel, nossa, eu achei assim maravilhosa, né? Porque realmente a língua é o nosso leme, a gente tem que tomar muito cuidado, tá, pessoal? Então, tudo que a gente quer de bom, então se você não quer que ninguém fale mal de você, não fale mal de ninguém também. Você gostaria de ouvir palavras boas? Comece de você falando lá bem das coisas. Comece de você a olhar e tirar o melhor do outro. Todos nós temos a capacidade de tirar o melhor do outro. Então vamos começar a ter olhares mais amorosos. E eu trouxe essa reflexão aqui, né? Suas crenças do Chico, suas crenças não fazem de você uma pessoa melhor, mas suas atitudes sim. Então não adianta eu acreditar em tudo isso que eu estou ouvindo aqui, lendo, né, na doutrina espírita e verbalizar diferente e ter a atitude diferente. Senão não tem validade, né? Eu ouvi uma expressão dizendo assim: qual que é a melhor forma da gente exercitar o amor? É amando, né? Não tem como a gente exercitar o amor sem amar. Então, que nós possamos amar, inclusive com a nossa língua, né? Com o nosso verbo, com a nossa palavra, tá? Temos que botar os filtrozinhos aqui na nossa língua, porque muitas vezes as pessoas, com a desculpa de serem sinceras, acabam machucando o outro profundamente. E vale a pena, né, machucar o outro só para provar que você é sincero? Ou que você, né, tá ali numa posição superior financeira que aquele outro? Então vamos tomar cuidado. E muito que a gente ouve, né? Vocês já não ouviram falar isso? Ai, eu prefiro apanhar de fulano do que ouvir. São pessoas que têm a palavra mais dura, mais ríspida, né? E tem palavras que marcam a nossa vida muito mais realmente do que a gente até apanhar. Marcam ali a ferro quente, né? A palavra, ela marca igual um ferro quente. Então, vamos tomar cuidado, vamos ver se a nossa língua não está sendo esse ferro quente aí, né, pro mal. Então vamos cuidar da nossa língua, daquilo que a gente fala e assim, juntos, estudando sempre a doutrina de Jesus, buscando a fé, o amor, a gente vai conseguir controlar a nossa língua. Tenho fé nisso.
Bom, pessoal, hoje eu fiz aí um estudo já um pouquinho mais rapidinho, né? Então, mais uma vez, peço desculpas aí por não conseguir entrar online, mas o importante é que o estudo fique registrado aqui, que vocês também possam acompanhar aí mais um capítulo, da gente não precisar pular uma noite de estudo, certo? E como mando figurino, agora que acabou nossos estudos, eu convido a todos vocês a fazermos uma breve vibração, uma doação de energias positivas e boas, né? Então, vamos nesse momento nos unir. Todos nós que estamos aqui nessa corrente, nesse momento, que possamos dar as mãos e que possamos abrir os nossos corações em vibrações de muito amor. Vamos vibrar muito amor por todo o planeta Terra, por todos os seres que neste planeta habitam. Vamos vibrar muito amor, compreensão, compaixão. Vamos vibrar pelos doentes, saúde, restabelecimento. Vamos vibrar pelos idosos abandonados, pelas crianças abandonadas, pelos jovens em situação de rua, de vulnerabilidade, que eles recebam todo o nosso amor. Vamos vibrar pelas crianças, principalmente por aquelas que estão sem as mães, em casas de abrigo, que elas recebam todo o nosso amor. Vamos vibrar muito intensamente por todos os governantes, pelos líderes religiosos, por todos os trabalhadores do bem, pela expansão do Evangelho de Jesus, pela unificação de todas as religiões. Vamos vibrar também por aqueles que chamamos de inimigos, vamos vibrar muito amor pelos nossos amigos, com a permissão de Jesus pelos nossos familiares e por nós mesmos. E nesse momento em que vibramos por nós mesmos, vamos rogando que a equipe espiritual já presente possa nos trazer o passe de fortalecimento, o passe de cura, de alívio das dores. Vamos já nos sentindo mais leves, mais confiantes. Vamos pedindo que a equipe espiritual realinhe todos os nossos centros de força e que nesse alinhamento possamos já sentir o alívio das nossas dores, a calmaria que necessitamos para resolver nossos problemas. E assim vamos agradecendo por esse tratamento espiritual, por essa harmonização e rogando mais uma vez que eles deixem na nossa água tudo aquilo que necessitamos, fluidos de cura, de calma, de alegria, que a gente possa receber no plano maior através da nossa água, tudo aquilo que estejamos necessitando no momento. E assim vamos agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui em mais um estudo desse livro maravilhoso, da união do Evangelho de Jesus com a doutrina espírita. Vamos agradecer de todo o nosso coração a Deus, a Jesus e a equipe espiritual da Casa do Caminho, que rogamos por uma nova oportunidade na terça-feira com as bênçãos do Senhor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado, pessoal, por ficarem aqui, mesmo não sendo ao vivo, né? Mas por terem acompanhado aí o nosso estudo na noite de hoje. Espero ter chegado aí no coraçãozinho de vocês com mais uma lição, com mais um alento, com mais um esclarecimento aí do Evangelho. E que possamos cuidar da nossa língua a partir de hoje um pouquinho melhor, né, pessoal? Muito obrigada, Jesus abençoe e até a próxima.